Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos falar sobre monetização do seu podcast. Bom, primeiro pessoal é importante deixar claro que a monetização do Anchor, ele ainda não está disponível aqui para o Brasil, certo? Apenas lá nos Estados Unidos está disponível já isso funcional, mas o Anchor ele deseja, né, disponibilizar essa forma de monetização inclusive para outros países, e aí o Brasil ele também está dentro dos países que vão receber essa funcionalidade dentro aí dos próximos meses. Bom, estamos aqui então na nossa conta do Anchor, eu estou acessando aqui o dashboard. No dashboard, pessoal, nós vamos encontrar aquele podcast que a gente criou, certo? Aqui está a nossa conta com algumas informações para a gente. Você vai ver que agora a gente já tem algumas informações disponíveis aqui, como por exemplo, o total de plays, a audiência estimada, certo? Eu dei alguns plays lá no Spotify, neste podcast, né? Nesse episódio, na verdade, que a gente criou aí nas aulas anteriores, para ter algum conteúdo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aí nas aulas futuras, tá ok? Vamos lá então. Aqui, pessoal, no dashboard, a gente vai encontrar aqui uma opção que fala How to use sponsorships. Como utilizar aqui os patrocínios, né? Então, aqui, pessoal, dentro do Anchor, a forma de você monetizar o podcast é um pouquinho diferente da monetização, como por exemplo, do YouTube, né? No YouTube, você tem a cada view lá tem uma quantidade que recebe, né? Claro, se o seu canal ele já chegou ao ponto de ser monetizado, né? Mas enfim, você ganha lá por uma quantidade de views. Aqui é um pouco diferente. Primeiro, você precisa habilitar aqui os sponsorships para o seu podcast, né? Primeira coisa que você vai fazer é habilitar, depois eu mostro aqui como habilitar. Após habilitado, você precisa ter uma audiência, o seu podcast ele precisa ser ouvido por uma quantidade que dê relevância ao seu material. Após isso, pessoal, o Anchor ele vai se encarregar de encontrar patrocinadores para o seu podcast, patrocinadores que tenham a ver com o conteúdo que você está oferecendo, e aí o Anchor ele vai selecionar alguns patrocinadores para você. Aí esses patrocinadores, claro, vão ver, né, se eles realmente acham que está de acordo o material que eles vão oferecer com o material que você está produzindo. Então, o Anchor ele faz esse intermédio entre os patrocinadores e os criadores de conteúdo. Aí, se caso os patrocinadores aceitarem, né, eles tiverem interesse em patrocinar o seu podcast, aí o Anchor vai comunicar, certo, o produtor de conteúdo, e aí passa a bola para o produtor de conteúdo, que ele vai decidir se ele quer trabalhar com aquele patrocinador, porque você vai ter a opção, né, de você querer trabalhar com aquela marca em específico que está querendo patrocinar o teu material, certo? Aí o produtor de conteúdo tem a opção de aceitar ou não o patrocínio, ok? Mas então, aí, né, se você quiser realizar, né, essa parceria com um patrocinador, você vai receber algum valor por essa parceria. E é o Anchor que faz esse meio campo, né, entre o patrocinador e você, o produtor de conteúdo. Bom, se você aceitar o patrocínio, aí existem duas possibilidades. Ou eles já vão te enviar um áudio pronto e simplesmente você vai escolher onde você vai encaixar o áudio do patrocinador dentro do seu episódio, ou então eles podem solicitar que você grave algum áudio falando sobre o produto em específico, certo? O produto que o patrocinador está oferecendo. Então são essas as possibilidades. Vem o áudio pronto, só você encaixa, ou vem um script e você então precisa ler esse script, né, reproduzir esse script e gravar com os integrantes do podcast, certo? Então, vamos lá, só relembrando, né, como é que é o processo ali de escolha do patrocinador, certo? Primeiro,
o teu material ele precisa ter relevância. Como você tem relevância, você precisa ter uma audiência, né? Você precisa ter uma audiência um pouco grande, você precisa ter vários plays, e aí o Anchor ele vai selecionar alguns patrocinadores em potencial. Se os patrocinadores quiserem patrocinar você, né, o criador de conteúdo, o Anchor, né, o pessoal do Anchor vai fazer esse meio campo, como eu falei. Aí, se você aceitar o patrocínio, você tem a opção de grava um material, né, entre os integrantes, ou você recebe um áudio pronto e só encaixa em algum local ali do seu episódio, tá certo? Basicamente, é esse o processo de patrocínio, né, que existe aqui dentro do Anchor, né? Diferente, como eu falei, de uma monetização lá do YouTube. Bom, como é que você habilita, né, para você ter a possibilidade de receber um patrocínio no seu podcast? Bom, pessoal, então aqui no dashboard você vai encontrar aqui a opção de How to use sponsorships, né, como usar, né, patrocínios, e aí você vai clicar nessa opção. Aí aqui você pode ler, né, essas opções aqui. Se você não entender aqui o inglês, utiliza o Google Translate. E aí você vai aqui nas opções Next. Aí ele vai informar para você mais outros dados aqui, né, como que funciona essa questão da utilização dos patrocinadores. E aí você vai em Next, onde incluir, né, o ADS, né, o patrocínio dentro dos seus episódios. Mais para frente, aqui você tem a opção, né, dentro deste botão para ativar os patrocínios. E aí você clica e olha só, já está trabalhando com os patrocínios. Agora o Anchor vai tentar encontrar algum patrocinador, né? Mas como eu falei para vocês já antes, o seu material ele precisa ter uma audiência já formada, precisa ter vários plays nos seus episódios para que valha a pena também para um patrocinador vir aqui colocar algum dinheiro, né, no seu material. Você precisa ter uma audiência que seja relevante para que esse patrocínio aconteça, tá ok? Beleza, pessoal. Então isso aqui você já pode fechar aqui, né? E aí, após fechada aquela janela, né, nós voltamos aqui para o dashboard. E aí aqui a gente já tem aqui um botãozinho, né, para a gente ir para a nossa carteira. Aí após acessar esta página, você precisa ativar aqui os pagamentos do Anchor. Então, quando você clica nesse botão, você é levado até uma outra página do Stripe. Aqui, pessoal, é um serviço de recebimento, né? Que tem uma parceria com o Anchor, e aí você precisa fazer um cadastro aqui nesta página, certo? É um cadastro bem simples. Eu não vou fazer esse cadastro, só vou mostrar a cara inicial aqui dele para você. Então, olha só, seja pago pela Anchor Podcasting. Então, olha só, o Anchor Podcasting faz parceria com a Stripe para pagamentos rápidos e seguros. Preencha alguns detalhes para que possa começar a ser pago. E aqui você precisa informar alguns dados: comerciante particular, independente ou único membro, empresa, organização sem fins lucrativos. Aí você precisa informar o seu telefone, né? Seleciona aqui o seu país, depois vem aqui e informa o número do seu telefone e o seu endereço de e-mail e vai para o passo seguinte. Bom, aqui você faz esse cadastro, né, para conseguir conectar com a sua carteira lá do Anchor, tá ok? Bom, eu vou voltar aqui, pessoal, não vou fazer esse cadastro nesse momento, beleza? Então eu voltei aqui para aquela página da carteira aqui do Anchor. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as opções, só vamos esperar carregar aqui rapidinho para a gente comentar mais um pouco sobre. Bom, olha só, a sua carteira que você precisa habilitar, né? Aqui está carregando os patrocínios, né? Os patrocinadores. A gente ainda não tem nada aqui, né? Nessa conta
ela nem vai chegar ao ponto de ter, afinal de contas, ela é uma conta de teste, né, que a gente está trabalhando somente neste curso. E aqui você pode fazer contato com o suporte, enfim. Bom, isso aqui você vai precisar configurar quando você já tiver uma audiência e você já estiver, você já chegar ao ponto, né, de realizar parcerias com patrocinadores aqui dentro do Anchor, beleza? Então olha só, pessoal, eu vou voltar lá para o dashboard. Você tem a opção de escolher quais episódios vão receber o patrocínio, certo? Lembrando que, para receber o patrocínio, você precisa ter uma audiência, certo? E claro, aí como eu já comentei lá no início, você precisa que o Anchor tenha disponibilizado essa funcionalidade também aqui para o Brasil, certo? Claro, você pode configurar, mas o Anchor só vai começar a trabalhar, selecionar os patrocinadores após, né, tiver tudo isso sido aprovado, né, e eles já estiverem realizando essas parcerias também aqui para os criadores de conteúdo brasileiro, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Quando você clica agora aqui em novo episódio, vamos escolher aqui, pessoal, vamos escolher algum arquivo aqui para dentro, certo? Vou escolher um arquivo qualquer, ok? Eu vou clicar aqui no botão só para mostrar para vocês, certo? O que vai aparecer de diferente. Bom, eu vou selecionar aqui, pessoal, um áudio de um podcast que eu edito só para mostrar para vocês, certo? Então, olha só, selecionei aqui o áudio, ele já vai começar a fazer o upload. Só que é aquela mesma cara que a gente já viu quando a gente foi criar o nosso primeiro episódio aqui dentro, certo? Só que agora tem uma diferença, olha só, para adicionar um segmento de patrocínio, né? Adicionar um segmento patrocinado. E olha só, isso aqui não tinha antes, né? Agora a gente pode adicionar um segmento. O que isso significa para o Anchor? Significa que neste episódio eu aceito receber um patrocínio, certo? Então, depois de você ter configurado aí a sua conta no Anchor, né, habilitando aí os patrocínios, você vai ter a opção de adicionar um segmento patrocinado dentro dos seus episódios, certo? E aí, para os episódios que você aceitar, né, receber um patrocínio e você já tiver uma audiência e isso já estiver disponível aqui para os criadores de conteúdo brasileiros, né, e o Anchor encontrar um patrocinador que esteja disponível e que queira patrocinar o seu material, né, ele vai poder adicionar um patrocínio, né, alguma mensagem, ou como eu falei para vocês, antes vocês também poderão gravar algum material disponibilizado pelo patrocinador, tá certo? Bom, então aqui eu vou simplesmente remover, né, eu não vou acabar de fazer o upload. E aí, pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula falando sobre os patrocinadores, né? Falando sobre a monetização aqui dentro do Anchor e como ela é realizada, certo? Vamos fazer um resumo da nossa aula. Primeiro, isso precisa estar disponível para criadores de conteúdo brasileiros, certo? Primeira coisa é isso. Aqui você pode configurar a sua conta, deixar bonitinho, deixar ela pronta para que quando o Anchor comece a oferecer patrocinadores para podcasts brasileiros, aí você já está com a sua conta pronta. E claro, você precisa ter uma audiência um pouco grande que torne o seu podcast relevante e que faça com que patrocinadores queiram patrocinar o seu material, tá certo? Seus podcasts, né? Os seus episódios, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção de todos e nós seguimos na próxima aula.